Meio-dia e 48, tem uma notícia aqui que está repercutindo bastante. As pessoas olham e falam: será que é isso mesmo? Um ex-ministro de Jair Bolsonaro foi nomeado no governo Lula. E as pessoas falam: nossa, mas é possível? É o Hélder Melilo Lopes Cunha Silva. Ele é ex-integrante do governo de Jair Bolsonaro, foi nomeado pelo presidente Lula para exercer um cargo no Ministério das Cidades. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. Cunha será secretário executivo do Ministério das Cidades, que hoje é comandada por Jader Barbalho Filho. O cargo é tido como um cargo de confiança e considerado como posto de número 2 do Ministério. Ele, no governo de Bolsonaro, ele foi secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional. E ele, as pessoas falam que é ex-ministro, porque ele chegou a atuar como ministro interino da pasta. Foi um curto espaço de tempo, mas aconteceu após a exoneração do ministro em dezembro de 2022. E agora, o que todo mundo está chamando a atenção é como é que pode um ex-ministro de Bolsonaro ser nomeado para o cargo no Ministério de Lula. Pode acontecer isso, ô Sakamoto? Tudo pode. O papel aceita qualquer coisa, né? Eu estava sondando com algumas pessoas, né? O pessoal lembrou, né, senadores, né, lembraram que o indicado agora, o secretário executivo da pasta do Barbalho, ele é próximo do Rogério Marinho, né, do senador Rogério Marinho, que é um dos líderes da oposição ao governo Lula no Senado Federal. Né? Então, o que acontece é que o Hélder Melilo Lopes Cunha Silva, ele chegou a ser secretário executivo do Ministério em 2022, assumiu, é claro, quando o ministro não estava, né? Ele assume, porque ele é o número 2, mas na época do Rogério Marinho, ele chegou a ser secretário executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Regional. Né? Então, ele era o número 2 do número 2, né? Digamos assim. Tinha o secretário executivo, ele era o vice do secretário executivo, o adjunto, né? E antes ele era diretor do departamento de produção habitacional da pasta, né? E aí agora ele acabou indo para para uma outra vaga dentro agora do governo Lula, né? Eu até perguntei, tentei dar uma sondada, até agora eu não descobri, né? Falaram que eu não. O pessoal do Planalto falou, você não é o único que está perguntando, né? Outras pessoas também estão curiosas, né? Perguntando, mas não há informação sobre isso, né? Vamos lembrar que a pasta, né, na verdade, da cidade está sobre é um aliado, né? MDB, né? O Barbalho, né? Então, digamos que é uma boa pergunta a ser feita, Fabíola. Eu não tenho uma resposta, Ô, Saka. né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que isso é um ponto importante, que é o seguinte, se a pessoa tem um caráter técnico, se a pessoa tem um caráter de qualidade técnica, acho que independe do governo que ela faz parte. Ela precisa ela pode ser utilizada de um governo por outro, não é porque ela fez parte de um outro governo que, não sei o que lá, se ela tiver um caráter técnico, tiver mostrado competência em determinada área, ótimo, que fique, como muita gente ficou. Você vai achar, o pessoal fala, ficou, tem muita gente que ficou. A questão é que o secretário executivo, ele é uma pessoa política e técnica ao mesmo tempo. Ele é quem toca o barco dentro de um ministério, mas ele tem um caráter político também. E é por isso que provocou surpresa em muita gente. Coisas da política, né, Josias? Coisas da política e o que está acontecendo agora aconteceu já em governos anteriores. O Lula está sendo compelido a conviver com adversários, né? Não tenho nenhuma dúvida de que partidos que hoje estão se compondo com o governo, indicando pessoas na esplanada dos ministérios, em 2026 estarão do outro lado. Alguns, o PP do Arthur Lira nomeou o presidente da Caixa Econômica Federal e alguns diretores. Disse que ele entregou uma das vice-presidências da Caixa Federal para o PL, que é o partido do Lula, né? E o presidente do partido do Arthur Lira, o PP, que é o ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, está operando ativamente na oposição e trabalhando pela constituição de um novo candidato
da direita no Brasil, trabalhando ativamente para ver se viabiliza a candidatura presidencial do Tarcísio de Freitas, ele arrastará, ou tem a pretensão de arrastar para esse projeto União Brasil, que hoje está com Lula, republicanos, que hoje tem ministérios também, e o próprio PP, que tem a Caixa Econômica, tem ministérios e domina o orçamento da República, um pedaço do orçamento da República. Então, nesse contexto, a nomeação para secretário executivo do Ministério das Cidades por um personagem como o Helder Barbalho, que é do MDB e tal, isso é parte do jogo, né? Porque foi número 2 no governo Bolsonaro e chegou a assumir o ministério por vezes, quando o titular se ausentou, mas se até a Caixa Econômica está nas mãos dos inimigos, isso daqui faz parte do jogo, não seria desejável do ponto de vista prático, não seria desejável se você tivesse um governo remando sempre na mesma direção, que os ministros estivessem compondo um programa com começo, meio, fim, mas está cada um remando numa direção, Fabíola, que normalmente é a direção que interessa ao ministro, ao partido do ministro, e não ao governo. Quando há essa disfuncionalidade toda, o Estado serve a muitos propósitos, mas não serve ao interesse público, né? Mas nós estamos vivendo essa realidade. Hoje, não tem nenhuma dúvida, pessoas que estão com o Lula fechados em tese, hipoteticamente, com o governo, nomeando gente na esplanada, amanhã vai estar do outro lado. Ou não, se o Lula estiver muito popular, chegar em 2026 explodindo, tinindo de popularidade, aí esses que hoje estão flertando com o candidato conservador, o bolsonarista que se viabilizar como candidato à presidência, podem muito bem estar do lado do Lula, porque esse tipo de político, Fabiola, é a favor de tudo e contra qualquer outra coisa, desde que os seus propósitos sejam atendidos. É isso, Fabiola, vamos você me embora. permite, Pode. rapidinho, bem rapidinho, né? Que acabaram de. Eu tinha pedido, né? E o pessoal me mandou o currículo dele. Eu pedi, manda o currículo dele para mim. E mandaram, né? O currículo dentro do governo. E porque lembra que eu falei que a questão técnica, né? Pode ser, tem a questão técnica. Então, ele trabalhou no governo Dilma, 2011 a 2015, no Ministério das Cidades, como especialista de políticas públicas, né? Gestão governamental. Depois trabalhou no Ministério das Cidades no governo Temer, trabalhou no Ministério das Cidades no governo. Aí entrou no Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o sucessor do Ministério das Cidades, no governo Bolsonaro, né? Em produção habitacional, e aí foi subindo até secretário adjunto da Secretaria Executiva, né? E depois ele assume como secretário executivo. E aí ele estava este ano, desde o início do governo Lula, desde fevereiro de 2023, ele já estava como assessor especial do ministro das Cidades. Ou seja, é alguém que estava como ministro, como trabalhando na área técnica do ministério no governo Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro, aí ele assume uma função mais política também no governo Bolsonaro, depois ele sai dessa função política, só que ele continua como assessor do Ministério das Cidades e agora vai para a Secretaria Executiva, né? Então, é uma pessoa que, repito, a gente não tem todos os dados aqui, mas é uma pessoa técnica também, que é o que tudo indica, está na mesma pasta há muitos anos. Só para lembrar, Interessante, né, boa essa, né? Sakamoto? Saiu da Dilma, Bolsonaro, volta Lula agora. Fala, ó, Josias. A Só gente para tem que lembrar, encerrar. na era em que foram politizados até os quartéis, né? É preciso lembrar que o Tarcísio de Freitas também trabalhou no governo Dilma, né? Ele foi o chefe do DENIT, limpou a área do Valdemar Costa Neto, estava ocupando esse órgão lá, ele limpou, e agora é aí um dos mais empedernidos bolsonaristas, né? Está cultivando a ideia de se tornar herdeiro do espólio de votos do Bolsonaro. Enfim, nós vivemos uma fase muito complicada de identificar esses personagens, né? Quem é técnico, quem não é técnico. A política entrou até nos quartéis, né? É,